Alô, pessoal! Vamos ver se o doutor Ricardo entra aí de primeira, né? É a nossa primeira emoção da noite. Saber se o Instagram vai deixar o nosso parceirão entrar na live. Então, aqui. Deu certo a chamada. Vamos ver se vai dar certo a conexão. Deu Estamos ao vivo. certo! Que beleza! Estamos online. Boa noite, Ricardo. Eu E sempre me aí, como divirto. que Boa tá? noite, doutor Ricardo. Eu sempre me divirto porque já teve várias e várias e várias e várias noites que a gente não conseguiu, pelo menos no horário de 19h30, entrar. E aí eu aproveito para sempre pedir, né, para você, já que a gente conseguiu entrar, você pega aí embaixo e aí você manda aí uns aviãozinhos para aumentar a quantidade de pessoas na live. Tá? Então vamos lá. Triângulozinho, convide aí umas pessoas, tá? Multiplicar o bem que mal tem, não é verdade? É verdade, Ricardo. Então é isso que você vai fazer agora. E agora eu já quero começar com você falando de uma coisa que ela é muito, muito, muito simples e muito importante. Ela não é importante só para o emagrecimento. Ela é importante para a vida, tá? Se você acha que o problema do seu corpo é falta de dieta, hoje você vai perceber que está errando na base. E você vai descobrir até o final da live três coisas que são básicas que talvez eu, ou você, ou nós não estivéssemos fazendo. Então, é com você, Ricardo. Esse tema é interessante que nós conversamos para hoje, né? Fazer um pouco, compartilhar um pouco as informações. Boa noite para você que está assistindo agora e se você não veio na nossa live e está assistindo a gravação, né? Eu sou o Dr. Ricardo Valdez, doutor em Química de Produtos Naturais e especialista em protocolos de transformação corporal, mental e financeira. E esse tema da inflamação é alguns erros que você está cometendo que parecem inofensivos, mas que mantêm o seu corpo inflamado todos os dias. Alguns deles você nem sabe, não é verdade, América? É verdade. Tá? Então, veja só. A gente tem costumes que a gente aprendeu desde criança que não contribuem para que o nosso corpo funcione bem. Além disso, hoje não tem cardápio, tem verdade. É, Tem comidas que nós comíamos quando era criança que elas não existem mais. Quer ver um exemplo? Requeijão. Ah, mas amigo, tem requeijão no supermercado. Eu vi ontem. Mas o requeijão, quando eu era criança, era feito de queijo. Próxima vez que você for no supermercado, ou então se você tiver geladeira, lê lá o rótulo, tá? É emulsificante, é farinha não sei das quantas, lá, 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 é, lá, tá? Então, é um aroma de requeijão, mas não é feito como o requeijão antigo. A mesma coisa o sorvete. Tá? Quantas vezes no final de semana, graças a Deus era possível, né? Tem criança que não pode fazer isso. O meu pai me levava para tomar sorvete. O sorvete era fruta, tá? Açúcar, creme de leite e leite, sei lá, alguma coisa, né? E era batido e pronto, tava ali o sorvete. Hoje, vá no supermercado e leia o rótulo lá do mar. Não pode é. sorvete. É uma série de. Assim, a ciência e a tecnologia ajudam para ter uma vida mais confortável, mas alguns desses alimentos não têm toda a qualidade de nutrientes. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você que está assistindo. Você se sente mais inchada de manhã ou de noite? E esse é um ponto. Comenta aqui, se quiser, senão você vai entender o que eu vou explicar. É natural o corpo de manhã estar menos inchado, menos inflamado. Por quê? Porque tem alguns processos hormonais que estão acontecendo que hormônios que são anti-inflamatórios.
como o cortisol, que já falamos anteriormente, e outros hormônios adrenais que nos mantêm ativos e nos mantêm em atividade. Ao final da noite, é comum, é natural, que esses hormônios caem e você começa a ter um processo de inflamação. E é algo que você precisa observar, que é o que sempre comentamos, né, com todas as pessoas. Observa como é que o corpo está. Por exemplo, hoje mesmo eu tive uma das pessoas que eu atendo, que ela me falou: oh, Ricardo, eu estou com... Me fez uma pergunta: o que eu estou fazendo, algo me está fazendo aumentar a pressão. E aí eu falei: vamos conversar. E aí conversei com ela e resulta que alguns alimentos que ela estava escolhendo nessa semana, que já levamos 10 dias nesse processo de acompanhamento dos nossos protocolos de 90 dias, e no início não tinha acontecido nada, estava tudo perfeito. Então ela fez alguma coisa, algum alimento que incorporou nos últimos 3 dias, que fez com que alterasse a pressão arterial. E eu falo da pressão arterial, mas pode ser uma inflamação que, na verdade, acontece uma inflamação porque a artéria fica menos, ou seja, mais comprimida e o fluxo é maior. A pressão arterial aumenta. E eu falo do observar o que aconteceu. E aí entra um spoiler que a gente já vai falar, né, do que nós fazemos nos nossos processos de acompanhamento, né, América? Muito bem. Olha, ontem, Ricardo, eu estava lendo um material para atletas sobre nutrição circadiana. O que significa? Que horas você vai comer para ter mais resultado. Né? E aí, o que acontece? Tem pessoas, que foi justamente o que o doutor Ricardo falou, que ficam mais inchadas de manhã. E as pessoas acham que inflamação é só estética. Ah, minha barriga está meio inchada. Será que é só isso? Não, detrás disso tem vários processos, né, metabólicos principalmente, e está a retenção de líquido, por exemplo, retenção de líquido, intestino está totalmente desregulado, não está com... Muita gente até tem prisão de ventre, e isso é uma inflamação, isso é uma dos pontos que a pessoa não percebe, que é uma inflamação silenciosa, que acredita que é normal ir ao banheiro, fazer a segunda atividade duas vezes na semana, 3 vezes na semana. A minha esposa, por exemplo, ela passava 5 a 7 dias sem ir ao banheiro. E aí, fazendo alguns ajustes, o metabolismo melhorou e ela hoje vai regularmente todos os dias. Isso foi já um tempo atrás, mas é um dos pontos que muita gente está inflamada porque o intestino está desregulado. O metabolismo, se o intestino está desregulado, o metabolismo deve ter alguma dificuldade para resolver os processos metabólicos, os processos de reparação, desintoxicação, que são naturais. Olha, isso que o doutor Ricardo falou é super importante. Inclusive, você pode ir lá no Instagram dele. Tem um filmezinho de um nutricionista que eu gosto muito. Por quê? Porque o cara, ele tem TDAH. Na verdade, ele tem outros problemas neurológicos, tá? Não é só distúrbio de atenção. E mesmo assim, ele se formou em nutrição, depois ele conseguiu concluir o mestrado, concluiu o doutorado e hoje ele coordena um grupo de pesquisa em nutrição. E eu vou usar as palavras dele, então eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou usar as palavras dele. Tá? Então você tem prisão de ventre, né? Aí você continua tomando pouca água, poucas fibras. E aí o seu corpo, ele diz: poxa, esse cara não está colaborando, essa mulher não está colaborando. Mas a gente não vai morrer, né? O cérebro está precisando lá de hidratação, etc. E aí, no final do intestino, tem lá, lembra que no estômago, né, a comida está meio líquida, né? Aí vai descendo, descendo, descendo. E no final do intestino ela vai ficando sólida. Mas aí está com falta de água. Aí o que é que o organismo faz? Tá? Você lembra disso, você já viu até no açougue, talvez, já viu no desenho, já viu na escola, né? Que o nosso intestino é um tubo, né? Então, no final do intestino, tinha lá
aquela massa, né, meio molenga, né? E você toma pouca de água. Aí o corpo, o que, que ele faz? Ele espreme aquela massa que você já sabe o que, que é, para tirar água. E aí você não precisa tomar tanta água, porque você vai tomar água de M. Fantástico, né? Essa explicação é muito interessante porque é o que acontece. O corpo é inteligente, ele vai buscar vai buscar água onde tem. E a pessoa é ali mesmo. Ai, ai. É melhor tomar água, tá, gente? Tome água. É, Tome aos golinhos também. Não adianta tomar, sei lá, 300 ml em 30 segundos, tá? Tome aos golinhos. Tá? Enfim, é isso. Tá? Então, doutor Ricardo, quer dizer que um dos segredos é a gente ter digamos assim, um hábito de se hidratar, é isso? assim, a pessoa começa a fazer alguma coisa pensando que está fazendo o bem e desinflamando, ela começa a cortar comida, começa a fazer alguma coisa. E o erro número um dos erros, né? A gente tem são três erros que nós colocamos para conversar aqui. Um deles é beber pouca água, né? É, a pessoa que não bebe água, ela está retendo líquido no corpo, em lugares onde o corpo depois vai buscar para buscar água. E aí, você já deve ter observado algumas pessoas, você se já passou por isso, e minha esposa passou por isso, né? Quando ela bebia pouca água ou não bebia quase nada, ela apertava a pele da perna, de algum lugar do corpo, e afundava, ou seja, demorava para voltar a, Volta ao a normal, posição tá? ao Ó, normal. você aperta, tem que voltar ao normal imediatamente, tá? Exatamente. Tá? É, Ó, tá se vendo? Não, afunda, não tá ficando a marca, ó. Tô apertando é, com força. se afunda e fica afundado, quer dizer que está inchado de uma retenção de líquido. Então, esse é um problema um dos erros que a pessoa comete. Outro erro é que as pessoas comem sem fome, aquela moda de comer de cada 3 em 3 horas, e que é um erro, assim, foi algo criado pensando em que se está acelerando o metabolismo, mas muita gente não tem o corpo não foi desenhado para estar comendo a toda hora. Esse é o ponto, né? Então a pessoa come sem fome e começa a inchar, e está inchada, certo? Tu pode comentar mais esse negócio de comer de 3 em 3 horas? Porque tem gente até hoje acha que o ideal é comer de 3 em 3 horas. É que isso aí, amiga, foi uma coisa que ainda existe, essa ideia, né, de que o corpo, para acelerar o metabolismo, precisa estar queimando, se comparando com uma fábrica de carvão, né, onde se coloca carvão e está criando energia. O corpo não é uma máquina fechada, é uma máquina biológica e precisa de descanso. Então, se não temos o descanso para facilitar os processos de reparação, o corpo vai estar em contínuo trabalho e não dá descanso para fazer os processos normais. E o nosso corpo, ancestralmente, ele está preparado geneticamente para períodos de inanição, ou seja, para longos períodos sem alimentação. E essa questão de 3 em 3 horas foi criada no início do século XX, na Revolução Industrial, onde precisava o obreiro, o trabalhador da fábrica, ter energia para entrar no trabalho nas 8, 12, tantas horas de jornada de trabalho, de manhã, e principalmente comer bastante carboidrato, que esse é outro ponto que aí inflama. E aí, então, começou depois a introduzir lanche, ou seja, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde,
jantar e ceia, 6 comidas ao dia. Em que momento, se a gente tem 24 horas, em que momento vai descansar o corpo para reparar, para ter o processo de reparação? Olha, Esse é um ponto. o popular, um estilo de vida maromba, ou atletas que precisavam comer 4, 5, 6 mil calorias. Então É, não dá para você comer 6 mil calorias em 3 refeições. Então, tudo bem. Tá? Mas a maioria de nós não precisa comer de 3 em 3 horas. E existem pessoas, é verdade, por isso que tem a personalização no nosso método, que é adequado elas comerem 4 vezes, ou até 5 vezes. Por quê? Porque são pessoas mais ansiosas, são pessoas que querem se premiar com comida. Então a gente dá uma olhada nas porções, de modo que a pessoa se sinta, entre aspas, né, premiada com a comida. Meu amigo Davi Menezes fala a indulgência, né? Comer coisa gostosa de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. E aí tudo bem, tá? Mas isso tem que ser organizado, porque senão, é. se você não. A gente fala assim, eu não conto calorias. Em geral, 99% dos meus clientes eu não conto calorias. Mas se a gente não diminuir um pouquinho as calorias, aí a gente não emagrece. Tem alguma diminuição. Essa estratégia de cada 3 em 3 horas deve ser bem pensada e bem acompanhada, bem orientada, porque é individual. Cada um de nós tem uma biologia que é geral para a espécie, mas a alimentação precisa ser personalizada. O que é bom para mim talvez não seja bom para você. Então, tem muitos alimentos que podem ser orientados, ou seja, colocados em determinado momento. É o que comer, como comer e quando comer, que importa muito mais do que calorias e outras questões. Então, isso Fechar a boca, cortar a comida. é. Não, fechar a boca nunca vai ser a melhor estratégia, pode acreditar. A gente entra num ciclo de fechar a boca, que depois, quando é igual quando você vai para o mar ou a natação. Você consegue segurar a cabeça, ou seja, o corpo embaixo da água 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Mas quando você sai, você quer respirar todo o oxigênio que existe. A mesma coisa é fechar a boca por muito tempo. Depois que você quer abrir a boca, você vai querer comer tudo. E isso aí, depois de ser tudo, de forma errada, a pessoa continua tendo dificuldade para emagrecer, que é o processo que muitas pessoas procuram. Muito bem. Então, a pessoa acha que está inchada, às vezes, porque comeu pouco ou porque comeu demais. E É, muitas vezes é porque também não se hidratou antes dessa é, refeição. Eu evito tomar grande quantidade de água na refeição. sim, Quando eu vou jantar, como o Ricardo, esses jantares super legais que a gente ganha, né? Eu tomo um pouco líquido. Mas é um costume. Por quê? Porque eu quero que o meu aparelho digestivo foque em absorver os alimentos que eu vou comer. E não. Ah, mas eu tenho sopa. Como é que é possível? Tu disse que tu não toma água e tem sopa. Mas a sopa ela já é colocada numa temperatura mais adequada, né, para o nosso aparelho digestivo. E a maior parte dos alimentos, sopa, eles são. Hoje eu tomei uma sopa de lentilha. Eles são macios, fáceis de digerir. Então, você está comendo um churrasco, aí toma uma cerveja gelada. No dia seguinte você ainda está digerindo o churrasco. é. Simples assim. Bom, E entra também a questão como falei, o que comer. Às vezes a pessoa come à noite algo que vai inchar no dia seguinte e amanhece inchado. Se você se identificou, comenta aqui, comenta que entrou no automático, por exemplo, né? Está no automático. Esses são pequenos detalhes que precisam ser observados para ser corrigidos, porque senão a inflamação aumenta. E aí a pessoa vai fazendo o ciclo, come pouco, bebe pouca água, come de 3 em 3 horas, e aí não sabe por que está inflamado. muito bem. Então vamos lá. Você entra no nosso Instagram, manda um direct, a gente pode calcular personalizado
ou até com a pessoa que te convidou para assistir esse vídeo, a quantidade de água que você vai tomar. Tá? Você vai procurar organizar melhor as suas refeições. Normalmente eu já tenho refeições padronizadas. Por quê? Porque tendo pelo menos uma refeição padronizada, você sabe quanto tem de caloria naquela refeição, etc. Né? A gente não faz cardápios para as pessoas. A gente diz conjuntos de coisas que é bom você comer. Tá? E também, isso daí é público, tá na internet e tá no Guia de Nutrição. A gente tem diversos protocolos, dependendo do seu nível de atividade física, para ver qual é a quantidade de proteína que você vai utilizar. Por que vocês sempre falam de proteína e não falam de outras coisas? Porque se você não for um atleta de alto desempenho, não precisa calcular carboidrato para você. Você comendo aquela proteína, você junto já vai comer algum carboidrato e a gente dá uma controladinha na gordura. E pode comer gordura, tá, gente? Não proíbe ninguém comer gordura, ter alimentos, digamos assim, saborosos, tá? Mas a gente quer evitar que o seu metabolismo desacelere e que o seu intestino trave. Com você, Ricardo. O que nós queremos passar para você que está aqui é entender uma coisa, que não é falta de esforço, na verdade um direcionamento que nós fazemos. Sozinha você tentando vai continuar repetindo o mesmo erro, achando que está acertando, que a informação que hoje está disponível, inclusive aqui na internet, no Instagram, no YouTube, é muito variada. Saber identificar, saber colocar o que você precisa para corrigir a rota para o teu objetivo de emagrecimento é o que falta. Assim, eu vou encher a boca e dizer isso. Tanto a Meika como eu somos especialistas em colocar uma pessoa em acompanhamento 90 dias, que essa é a oferta que nós fazemos para as pessoas, que muita gente demora para ter resultados, mas acredite, 90 dias é um tempo onde você pode aprender alguns hábitos novos que vão te levar ao teu objetivo de emagrecimento, né? Nós fazemos isso ajustando a alimentação, vendo a rotina, como hoje eu fiz com essa cliente que eu tenho, ajustei uma coisa que ela estava com dúvida e ela já entendeu o processo, já falei com ela e está bem, né? Então, são esses detalhes que na personalização, na mentoria, e anota essa palavra, mentoria, nós fazemos os ajustes e as correções necessárias. E você pode aproveitar isso. Como a Mika falou, não é uma dieta, não é um cardápio, não é uma estratégia que vai te levar ao sucesso. Então, como a pessoa não vai ficar solta, né? A gente demora anos para emagrecer e permanecer no peso, né? A maioria emagrece e engorda. Então, não, a gente vai te acompanhar por 90 dias para você criar novos hábitos, tá? Então, se você quer parar de desinflamar o corpo e ter uma direção de verdade, comenta decisão e chama no nosso direct. Também chama a pessoa que te convidou a ir para essa live. E você vai ter a melhor informação para ter o sucesso. Parabéns por estar aqui, uma boa noite. E lembre, sempre, terça-feira, 19h30, nós estamos por aqui para te ajudar, para compartilhar informações que vão te encaminhar no teu objetivo de emagrecimento, melhora da saúde, melhora da imunidade. E na próxima semana nós vamos falar um pouco do método, vamos falar do que vamos fazer, como vamos fazer. Convide outras pessoas. A gente vai lançar um desafio de 21 dias, tá? Fica na expectativa. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite.